Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. Um canal feito especialmente para te auxiliar, para te nortear, para te ajudar nos subsídios das lições bíblicas da Escola Dominical. Agradeço a você que é inscrito no canal, que tem comentado, que tem divulgado, que tem compartilhado o nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Assistindo os vídeos e gostando, dê um likezinho, dê um joinha dizendo gostei. Aí a partir daí você pode comentar, pode divulgar, compartilhar. E à medida que vocês vão comentando, à medida do possível, eu vou respondendo os vossos comentários. Você pode ter acesso às lições anteriores, aos trimestres anteriores. Comentamos aqui no canal tanto as lições de jovens, quanto também as lições dos adultos. Elas estão em playlists, que são pastas com o trimestre inteiro. Acesse essas playlists, essas pastas, assistem, divulgue, comente, compartilhe e dê o like. A lição de hoje é a lição de número 6, datada do dia 11 de agosto de 2019, com o título A Mordomia da Adoração. E o texto áureo está em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A verdade prática. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Então a lição ela vai falar sobre a mordomia da adoração. Como que deve ser a nossa adoração a Deus, a administração deste tempo precioso pelo qual adoramos a Deus. O próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, ele faz questão de colocar doxologia. Depois que nós elogiamos ao nosso Deus, falamos dos seus feitos, façamos os nossos pedidos, aí vem a doxologia, que é o momento de adorá-lo. Paulo também, em Romanos, ele traz uma parte em um dos capítulos falando sobre a doxologia, o estudo sobre a adoração ao Criador, porque a criatura deve e presta adoração ao seu Criador. O Salmo 150 diz que todos louvem ao seu Criador. E então assim também a igreja ela deve ensinar os seus fiéis a partir dos ensinos bíblicos de como adorar o seu Criador, o seu Deus. Quais os momentos corretos para adorá-lo e quais as formas corretas que a Bíblia dá para esta adoração. É a administração, a mordomia da adoração. Primeiro tópico diz assim, o que é a adoração? Então a lição ela traz alguns sentidos, né? Inclusive algumas palavras do latim, dizendo o que é esta adoração, dizendo de prostrar-se, culto ou veneração que se presta a uma divindade, e aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela diz curvar-se ao seu Criador, curvar-se a alguém, reverenciar a alguém, prostrar-se diante de alguém, ou ter em mente o reconhecimento da soberania de alguém. E a lição aqui ela traz expostas que a Trindade em si, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito, eles podem ser adorados sim. Algumas pessoas têm dito que o Espírito não se deve adorar o Espírito Santo, mas a lição eu concordo com ela quando ela coloca, quando a lição expressa que o Espírito também ele é Deus. O Filho é Deus e o Pai é Deus. E esses três são um. Então a adoração a Deus, ela deve ser também condicionada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No Antigo Testamento a adoração também tinha o sentido de servir a um Deus. Os antigos serviam a esse Deus. Era só ele que adorava e prestavam culto somente a ele, curvavam-se somente diante dele. No Novo Testamento, a lição ela traz aqui o significado de prestar homenagem, de adorar, de venerar, de reverenciar alguém, beijar a mão a alguém, prestar homenagem, prestar culto, dar reconhecimentos soberanos a alguém. E até mesmo a questão da liturgia, né? A liturgia, servir e adorar somente a um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso.
Agora, o contrário disso é idolatria, servir a outros deuses, dar reconhecimento, prestar homenagem a outros deuses, principalmente porque a inteligência humana, ela é tapada com o pecado e esse não consegue entender da soberania do seu Criador, a soberania de Deus. Então ele vai canalizar a sua adoração, o seu louvor para coisas inferiores, coisas supérfluas, como o Salmo 115, ele mesmo diz, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam. Então esse reconhecimento de coisa supérflua é falta de inteligência humana. E essa idolatria cega é o pecado que causa a ira de Deus. É um pecado que Deus fica realmente irado porque o ser humano, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacitação e entendimento espiritual, ele é cego e canalizado para a coisa supérflua. Então isto é a idolatria. Segundo ponto, fala como adorar a Deus. Aí o tópico fala em espírito e em verdade. Esse texto da leitura bíblica em classe, ele está em discussão porque a mulher samaritana tinha dúvidas. Os samaritanos, eles chegaram, tomaram posse ali da região de Samaria, da província de Samaria. Quando os judeus voltaram do exílio, que eles foram levados 722 a.C. para a Síria, e então as suas terras foram povoadas, conforme 1 Reis, foram povoadas por pessoas de outras culturas, de outras nações, como os caldeus, os babilônicos, os hititas e tantos outros, os povos de Sepharvaim, povo da Caldeia e outros povos. Então houve essa mistura ali na cidade de Samaria, principalmente porque Samaria era a capital da província de Samaria. Quando os judeus voltaram do exílio, eles queriam a terra, mas os samaritanos já estavam de posse dela. Aí houve uma intriga e houve uma contenda, e isso chegou até os dias de Cristo com a mulher samaritana. E os samaritanos, devido às suas instituições religiosas, adoravam em Samaria, mas os judeus adoravam em Jerusalém, que é ali perto da Judéia, território, as províncias que existiam eram a Galileia, Samaria e Judéia. Então os judeus adoravam na Judéia e questionavam os samaritanos que adoravam em Samaria. Então ela estava confusa e pergunta geograficamente qual é o lugar certo para adorar o seu Criador. O que Cristo responde que não é o local geográfico, mas a posição do espírito e da alma. É adorar em espírito e em verdade, porque você pode até estar geograficamente correto, no lugar certo para adorar, mas como diz o texto da Bíblia, os seus lábios podem estar longe, ou como diz o texto da Bíblia, esse povo me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, adorar em espírito e em verdade é adorar com o coração, com o espírito, com a alma, com o sentimento, com a razão, com o conhecimento de causa. Então, além de adorar em espírito, o cristão deve adorar com o conhecimento da causa, que a Bíblia chama o culto racional. O que é o culto racional? O culto da razão. Saber por que adora, saber por que é necessário adorar e saber a forma correta de adorar. Então a razão vem de raciocínio, vem de inteligência. E a inteligência humana, ela é colocada por Deus na alma e no espírito. E o homem pode descobrir uma forma de adorar ao seu Criador de uma forma correta, de uma forma exata, vendo os mandamentos de Cristo na Bíblia. Como que nós devemos adorar o nosso Criador? Quais as formas que se deve adorar? O Espírito é um canal que atinge essa supremacia, que sai da transcendência e entra no mundo espiritual. E no mundo espiritual, os seres humanos podem contemplar a beleza de Deus, sentir a presença de Deus. A alma, ela é composta em uma das faculdades, como já estudamos, ela é feita de sentimentos. Agora, sentimos através da alma a presença de Cristo, a ação do Espírito, a percepção espiritual através do Espírito. Nós percebemos isso, sentimos Cristo perto, sentimos a graça de Deus, o amor de Deus, e por isso adoramos, porque temos um reconhecimento da criação de Deus. Reconhecemos a sua soberania, reconhecemos o seu poder e a sua capacidade, e através desta inteligência prestamos homenagem somente a Ele, porque a Bíblia diz que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, que é por todos e em todos. Então é esse Senhor soberano sobre a terra e sobre os céus, que Ele é absoluto e que deve ser prestado a Ele toda a homenagem do louvor e da adoração. Terceiro ponto fala de gestos e atitudes de adoração a Deus. Nós vemos quando Moisés construiu o tabernáculo, e Êxodo 40 diz que os tabernáculos estavam prontos. Então Moisés
chamou todo o povo de Israel para o grande dia da inauguração. E o povo então ouviu as palavras de Moisés. Moisés fez o povo se lembrar que esse Deus que deu condições para eles saírem do Egito, eles eram escravos do Egito. Moisés lembra por onde eles vieram, a situação em que eles estavam no Egito, eram escravos do Egito. E eles vieram, foram tirados com mão forte, relembra as pragas, os milagres, as maravilhas. Moisés faz uma lembrança da passagem pelo Mar Vermelho, que foi algo sobrenatural. Os grandes milagres realizados no deserto, os maiores milagres da Bíblia estão no deserto. E o povo agora atravessava o deserto e chegou ao cúmulo, aonde Deus havia dito que era para ser feito um tabernáculo e o Senhor habitaria no meio do seu povo. E literalmente o tabernáculo estava no meio das tribos, das nações. E agora, depois de construído, Moisés traz a consciência desse povo que esse Deus poderoso, que esse Deus soberano, que esse Deus de milagres e de maravilhas é o Deus que deve ser adorado, deve ser prestado homenagem, deve ser reverenciado, obedecido e, acima de tudo, toda a soberania está sobre a nossa vida. E no momento que Moisés falava dos feitos de Deus, porque um dos louvores, porque o significado dos louvores é exatamente isso, elogiar os feitos de alguém, a grandeza de alguém, isso é louvor. Então Moisés elogia toda a grandeza de Deus, todos os feitos de Deus, e o povo então reconhece esses feitos, reconhece os milagres, louva o seu Criador e agora prestam homenagem, se prostram diante do seu Criador, diante do seu Deus. Então adoraram e fizeram votos de obediência, de fidelidade a esse grandioso Deus Criador. Então ali em Êxodo 40 está expresso a adoração. O povo entendeu porque Deus deve ser adorado. O povo tinha consciência por quais os motivos Deus deveria ser homenageado. E o povo tinha sentido em si porque Deus deveria ser reverenciado e obedecido, porque Ele é soberano, está acima de tudo, é o Criador. Então eles prostraram e adoraram ao seu Deus. Nós vemos Salomão, quando terminou de construir o primeiro templo, o primeiro grande templo de Israel, ele nos degraus do templo começou a lembrar a trajetória do povo, da onde eles haviam saído, por onde tinham passado, a ação de Deus na vida deles, até o momento que eles estavam em terra prometidas por Deus. Salomão faz um retrospecto da vida deste povo, mostrando que tudo foi por ordem divina, tudo foi pela ação de Deus e que agora Deus precisa ser adorado, ser louvado, ser reverenciado. E trouxe o povo a esta consciência. E o texto diz assim que quando Salomão estava falando, semelhantemente igual a Moisés no tabernáculo, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, como também desceu sobre o templo de Salomão. De tal forma que os sacerdotes não podiam entrar no tabernáculo e nem entrar no templo de Salomão, porque parecia que a glória de Deus era palpável, era maciça. O que vendo o povo esta visão extraordinária, caíram prostrados, assim como no dia de Moisés no tabernáculo. Caíram de joelhos prostrados em terra, com o rosto em terra, adorando ao seu Criador, dando reconhecimento para o seu Criador, dizendo: Ele é quem pode e pôde nos livrar. Ele é quem é soberano sobre todos os reis, porque abateu todos os reis. Ele é quem tem condições de nos dar o sustento, porque nos sustentou no deserto por longos anos. Então ali é prestar reconhecimento, adoração significando nesse aspecto, reconhecer o poder de alguém e se submeter a ele, se condicionar a ele em obediência, em propósito, em ações, como o povo de Israel estava fazendo. Então o povo de Israel tem lições para nos ensinar sobre a adoração. O que é adorar? Adorar é diferente desses grandes shows que as pessoas fazem com jogo de luz, com sons estridentes, com os cantores afinados que gritam e levam uma massa a pular. É muito mais do que isso. Adorar é ter a consciência da soberania de alguém, do poderio de alguém, se submeter a ele livremente, simplesmente pela inteligência, pelo reconhecimento, pela consciência humana
de que somos inferiores e necessitamos da ajuda de alguém, e este alguém merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e deve ser prestado homenagem e se prostrar diante de alguém que é maior. Então, esse sentido que a lição está expressando a adoração. Outro ponto que a lição fala é glorificar a Deus, dar glória para Deus. Todas as coisas que nós temos é por causa de Deus. Se nós acreditarmos a Ele, nós estaremos dando glória para Ele. Você pode observar que até o mal Jó atribui a Deus. Ele não dá crédito, nem privilégios, nem para o diabo. Quando ele diz assim, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal, ele estava dizendo que o mal vinha sobre a sua vida pela permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele é o soberano. O diabo não tem condições de fazer nenhuma atuação. Glorificar a Deus é dar toda a glória para Ele. Todo poder é proveniente dEle. Então toda a força é proveniente dEle. Os propósitos são todos dEle. Então quando nós entramos nos propósitos de Deus, quando nós nos obedecemos e submetemos a esta ação divina, nós estamos então dando crédito a esse Deus, glorificando, exaltando e adorando o seu nome. Então a adoração ela deve ser colocada, explicada na igreja, porque as pessoas precisam reconhecer o seu Criador. E nós só vamos reconhecer ao nosso Deus quando nós sabemos quem Ele é. E só vamos saber quem de fato Deus é quando nós olhamos para a Bíblia. Porque a Bíblia mostra o poder de Deus, a Bíblia mostra a ação de Deus. Ele não tem que provar que Ele exista. As pessoas é que devem olhar e perceber o poderio desse Deus e glorificá-lo e se servi-lo com espontânea vontade. Então, por isso que essas lições sobre a mordomia, da adoração, é necessário ensinar para a igreja, porque as pessoas vão perceber como que deve adorar. Às vezes as pessoas confundem louvor com emoção, adoração com canção, e isso está claro na Bíblia. Todos os salmos, o inário oficial de Israel são os salmos. E esses salmos não vai falar da grandeza de um homem, nem os salmos está falando dos feitos de alguém, mas todos os salmos ele está levando as pessoas a reconhecer os feitos de Deus, o que ele fez para o seu povo, o que ele criou, ou para algum salmista, o que ele representa para algum desses salmistas, desses levitas que eram do tabernáculo. Qual que é os símbolos que ele tem de Deus, de poder, de ação, de respostas, de regeneração. Então, todos eles reconheciam os feitos de Deus. Então, o louvor é quando nós elogiamos os feitos de alguém. E o louvor, o nosso louvor, que nós cantamos, ele só é louvor quando nós elogiamos os feitos de Deus, quando nós colocamos Ele como centro das nossas letras. Porque se colocarmos a nós mesmos, falarmos de nós mesmos, das nossas lutas, da nossa vitória, sem colocar Deus nela, não é um louvor, pode ser uma canção, uma música qualquer. Agora, a adoração não é somente o choro, porque nos estádios as pessoas também choram com os times que perdem ou com os times que ganham. As pessoas se emocionam, a adoração não é o grito, não é a palavra de ordem, não é o levantar das mãos, não se resume nisso aí. Porque as pessoas também fazem isso diante dos seus artistas, diante do seu cantor preferido, diante de um político, diante de um ditador. Levam as pessoas ao choro, a arremessar coisas, a se entregar, a fazer tantas coisas. Agora, a adoração ela é consciente, é você saber que quem você adora é maior. A própria Bíblia diz, eis que quem está conosco é maior do que o mundo. Então, ter esse reconhecimento, da grandeza pelo qual você adora, ter essa certeza da ação de alguém que implica na sua vida, ter o reconhecimento, ter a consciência e se submeter com fé e tendo todas essas questões dirimidas, dúvidas dirimidas sobre este nosso Criador, aí nós vamos prestar homenagem correta, vamos servir com eficiência, vamos se submeter, vamos até se entregar por Ele, porque sabemos que esta é uma ação de adoração. Então, adorar o nosso Criador é quando nós reconhecemos o poderio dele. Então, as lições da Escola Dominical, ela vem objetivo ensinando a igreja desta forma, para que as pessoas cada dia tenham
conhecimento de Deus. E nós só vamos ter conhecimento de Deus quando chegamos próximo a Ele, quando caminhamos em direção a Ele na santificação, no entendimento da palavra, na busca pelas respostas que Ele tem para nós. Aí nós vamos aí nós vamos conhecer o nosso Criador, de fato, quem Ele é, ter consciência das ações dEle e prestar culto, homenagem, se submeter a Ele com fidelidade, independente daquilo que Paulo diz, das ações que vêm de fora. Paulo diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? É a profundidade, a altura, a largura. Então nada separa do amor de Cristo. Por que nada separa? Porque a consciência é certa. Sabemos a quem tem servido. Jó falou isso, Jó passando por todas as tribulações. No final ele disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Então quer dizer, Jó, ele sabia das ações do seu Deus, sabia a quem servia, sabia do poder e da ação de Deus, e ele não abria mão disso. Pode observar que quando ele perde tudo, ele se prostra e adora. Deus levou, Deus deu e Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então é esse tipo de adoração incondicional, independente das bênçãos. A adoração, ela não depende daquilo que Deus faz, mas depende daquilo que Ele é e da nossa posição diante dEle. Se Ele abençoar, nós estamos adorando e servindo. Se não abençoar, continuamos adorando e servindo. Se Ele responder, nós adoramos e servimos. Se Ele não responder, como não respondeu para Jó de imediato, Jó continuou orando e servindo, adorando e servindo. Então assim é a nossa atitude. Deve ser incondicional o nosso louvor e a nossa adoração para este Deus soberano. A conclusão fala que Deus, ele não apenas observa o nosso louvor, mas ele também observa o nosso espírito, a nossa alma. Se de fato acreditamos, temos fé, temos consciência para com Ele, de quem Ele é e da capacidade que Ele tem de responder ou de fazer algo por nós. Então esta é a atitude do coração, adorar em espírito e em verdade. É o espírito reconhecer que a ação do Espírito de Deus está na nossa vida e se submeter a isso. Então, professor e professora, espero que você continue levando os alunos a este rito de adoração e louvor conforme os padrões bíblicos, conforme as condições bíblicas, e que você possa cada dia mais tocar os seus alunos com suas palavras motivadoras, com suas palavras de expressões de fé, com seu gesto de amor, querendo ensiná-los cada dia mais nessa militância, nesta obra de servir e adorar ao nosso Criador. Então, portanto, eu te desejo uma boa aula para você, professor e professora.